Olá, olá, olá. E aí, tudo bem com você? Eu espero que esteja maravilhosamente bem. Mas por quê? Porque a matemática te fascina. Eita, mas professor, como é que é isso? Se matemática era o teu problema, acabou isso de vez. Por quê? Porque eu estou aqui. Eita, olha que legal, que bacana. Se você tinha dificuldade, hoje a gente vai ver um conteúdo muito bom, maravilhoso, tá? Que cai muito no Enem. Não cai não, despenca, pode ter certeza disso. O resultado vai ser, sim, maravilhoso. Por quê? Vamos falar de progressão aritmética e progressão geométrica. Como esse conteúdo ele é muito fácil de contextualizar, no Enem cai muita coisa. Então você tem que saber interpretar, analisar e verificar e identificar quando é que é uma coisa e quando é que é outra, beleza? Então, pega papel, pega caneta, vamos para cima, tá? Porque você merece essa conquista e o teu resultado vai ser bem satisfatório. Pode me acompanhar? Então vamos lá? PA e PG. A progressão aritmética é uma sequência de valores que apresenta uma diferença constante entre números consecutivos. Traduzindo, para CPA, ela é uma sequência que ela vai ter um crescimento ou um decrescimento sempre de maneira constante, ok? No caso da PG, ela apresenta números com o mesmo quociente, quer dizer, a divisão, na divisão de dois termos consecutivos. Eu ainda vou explicar isso passo a passo, tá? Enquanto na progressão aritmética os termos são obtidos somando a diferença comum ao antecessor, quando eu falar de PG, ao multiplicar a razão pelo último número da sequência. Espera aí, você não entendeu nada? Vamos passo a passo, calma, você vai compreender isso. Até porque não é difícil. Vamos lá? O que é uma PA? Uma progressão aritmética é uma sequência formada por termos que se diferenciam um do outro por um valor constante. E essa diferença dessa constante recebe o nome de razão. Para me chegar na razão, você vai subtrair o segundo termo pelo primeiro. Ok? Deixa eu voltar aqui comigo para que você entenda. Bora analisar uma coisa aqui. Eu tenho uma sequência de números onde o segundo menos o primeiro tem que ser igual ao terceiro termo menos o segundo. É sempre o posterior menos o anterior. Quando isso acontece, o resultado sempre deve ser o mesmo. E esse resultado é chamado de razão. Ok? Então, vamos voltar aqui. Então, eu vou ter uma sequência de termos, de números, tá? Onde essa razão é a subtração do termo posterior pelo anterior. Não necessariamente ser o A2 menos o A1, tá? Então, bora compreender isso aqui melhor? Sendo assim, os termos de uma PA podem ser escritos da seguinte forma. Aqui eu tenho uma PA, tá? E a fórmula vai ser essa daqui. Eu vou já comentar isso aqui melhor, tá? Quando ela tiver 3 termos ou mais de 3 termos, eu tenho uma fórmula também. Isso aqui vai já ser falado para você. Bora ver com calma? As progressões aritméticas ainda podem ser classificadas em finitas, tá? Quando possuem um determinado número de termos, e infinitas, quando tem infinitos termos. Se eu quiser somar os termos de uma PA, eu vou calcular essa fórmula aqui, ó. Ok? Eu vou pegar o primeiro termo mais o último, multiplicar pelo número de termos e desse resultado eu vou dividir por 2. Essa fórmula foi obtida, tá, quando um menino de 8 anos conseguiu somar de 1 a 100, tá, de uma maneira mais rápida, tá? Então é isso que a gente vai colocar aqui para você ter essa visão, tá? Você vai compreender já já com os exemplos, tá? Termo médio de uma PA. Para determinar o termo médio de uma PA, o que a gente vai ter que fazer? É calcular a média aritmética, tá, do primeiro com o último termo. Então vamos lá. O termo médio é pegar o primeiro mais o último e dividir por 2. Tá? Vamos entender isso aqui melhor? Isso aqui é uma PA. Mas professor, por que é uma PA? Dá para você perceber uma coisa? De 2 para 4 aumentou quanto? De 4 para 6 aumentou quanto? De 6 para 8. Quer dizer que isso aqui é sempre constante. Você percebeu que está aumentando de quanto em quanto? Responde para mim. 4 menos 2 é a mesma coisa que 6 menos 4, que é a mesma coisa que 8 menos 6. Então isso quer dizer que quando eu subtraio o segundo pelo primeiro, eu vou encontrar o que a gente chama de razão. E isso aqui é constante, tá? Agora observa, quantos termos tem aqui? Bora contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 7 termos. Eu queria que você somasse o primeiro com o último. Soma para mim o primeiro com o último.
2 mais 14 dá 16. Agora soma o segundo com o penúltimo, tá? Ó. Ok? 12 mais 4 dá 16 também. Agora soma o terceiro com o antepenúltimo. 6 mais 10 também dá 16. Isso quer dizer que eu vou fechando isso aqui, ó, e vai dar sempre o mesmo resultado. E quem foi que sobrou no meio? 8. E 8 é justamente 6 mais 10 dividido por 2, que é a mesma coisa que 2 mais 14 dividido por 2, que é justamente esse termo médio aqui, ó. Ok? Então, o termo médio é você pegar o primeiro mais o último e dividir por 2. Mas esse termo médio vai acontecer quando eu tiver um número ímpar de termos, tá ok? Viu que não é difícil? E por que é PA? Porque esse crescimento aqui é constante. Pode decrescer também, tá? Vamos lá. Dada a PA 2, 4, 6, 8, 10, determinar a razão, o termo médio e a soma dos termos. A razão a gente já sabe quanto é que dá. É só subtrair 4 menos 2. O termo médio é pegar 2 mais 14 e dividir por 2. Está aqui, ó, que deu 8. E se eu quiser somar os termos? Bora entender isso aqui? Eu vou pegar o primeiro mais o último, ó, A1 mais AN, é 2 mais 14. Quantos termos tem ao todo? 7 vezes 7 e dividir por 2. Tá? Quando não dá para dividir esse número, aqui na soma vai dar 2 mais 14, tá? Observa bem aqui, dá 16. 16 vezes 7 dá 112. Ao dividir por 2, 56. Eu poderia fazer assim também, ó. 2 mais 14, 16. 16 dividido por 2 é 8. E 8 vezes 7 também dá 56. Beleza? Então, a gente entendeu aqui e definimos a PA, como é que encontra a razão, o termo médio e a soma dos termos. Certo? Então isso aí é bem interessante. Eu queria que você entendesse e verificasse, soma para mim, quanto é que daria a soma de 1 a 100? Utilizando esse conceito aqui, ó. Porque de 1 a 100 é justamente uma PA de razão 1. Quanto daria? Faz a conta aí para você ver. Eu vou somar de 1 a 100, mas sem usar a fórmula. Você iria pegar 1 mais 100, que vai dar 101. Quantos termos tem ao todo? 100. Aqui no N seria 100 e dividir por 2. 101 vezes 50, que é o resultado da divisão, vai dar 5.050. Essa soma foi feita por um menino de 8 anos que deduziu essa fórmula, tá? E isso foi assustador para muita gente, porque nesse dia nasceu o chamado príncipe da matemática, o maior QI existente de todos os tempos, 264. Propriedades da PA. Em uma PA finita, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Traduzindo, 2 mais 18 dá quanto? Aqui, ó. 2 mais 18 dá quanto? Tá? 6 mais 14 dá quanto? Vocês perceberam que dá o mesmo resultado? Aqui dá 20 e aqui dá 20. E o termo do meio é a média, tá? Que a gente já viu isso. Progressão geométrica. E professor, qual é a diferença da PA para PG? Uma PG é formada quando uma sequência tem um fator multiplicador. Esse fator multiplicador é chamado de razão. Como assim, professor? A razão é a divisão do segundo pelo primeiro termo. Quando eu divido o segundo pelo primeiro termo, a gente chama e encontra a constante, chamada de razão, tá? Ok? E para mim chegar na fórmula do termo geral, essa é a fórmula. A1 vezes Q elevado a N menos 1. Bora mostrar isso aqui. Quais são os tipos de PG que existem? Crescente, quando a razão é maior que 1. Ó, aqui, ó. 3, 9, 27, 81. Quem é a razão? Professor, como é que eu acho a razão? Pega o segundo termo e divide pelo primeiro. 9 dividido para 3 dá 3. Eu também poderia dividir o terceiro pelo segundo, que também dá 3. Porque no APG, essa divisão sempre vai dar o mesmo resultado, desde que você pegue o termo posterior dividido pelo termo anterior. Ok? Certinho? Agora, olha essa daqui, ó. Menos 90, menos 30, menos 15. Ó, ela está aumentando, tá, pessoal? Então, a razão aqui é 1/3, tá? A razão, ó, entre 0 e 1. Decrescente, a razão é maior que 1 e termos negativos. Como assim? No caso da decrescente aqui, ó,
Menos 3, menos 9, menos 27. Observa bem aqui, eu tenho razão positiva e razão entre 0 e 1. Mas você percebeu que ela não está aumentando, os termos estão diminuindo. Você sabe muito bem que quando eu aumento os números e o sinal é negativo, na verdade ela está decrescendo. Aqui, ó, 90 baixou para 30, 30 baixou para 15, 15 baixou para 5. Você percebe que está diminuindo os valores. É uma PG onde a razão é 1/3. Mas por que dá 1/3? Porque se eu pegar 30 e dividir por 90, eu vou encontrar 1/3. Tá? Quando a razão é negativa, nós temos o que a gente chama de PG oscilante ou alternante, porque ela vai ficar positiva, negativa. Como assim? Vamos pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Menos 6 dividido para 3 dá menos 2. Se eu pegar menos 6 e multiplicar por menos 2, eu vou encontrar 12, positivo, porque menos vezes menos dá mais. Agora, se eu pegar 12 e multiplicar por menos 2, já dá menos 24. Quer dizer que ela vai ficar tanto positiva quanto negativa. Isso só vai acontecer quando a PG for oscilante, onde a razão é negativa, tá? Isso quer dizer que na decrescente eu não tenho razão negativa. A razão negativa é quando ela é oscilante, beleza? Só para a gente ter essa noção aqui. Para encontrar termos posteriores de uma PG, é pegar o primeiro e multiplica pela razão, tá? E ela pode ser constante, desde que os termos sejam iguais, ó. Se os termos são iguais, a razão é 1, porque eu vou dividir um número por ele mesmo, tá? Sempre para encontrar razão, divide o termo posterior pelo anterior. Beleza, pessoal? Vamos lá? Progressão geométrica em relação à soma. Se eu quiser somar os termos, eu vou pegar o primeiro termo, que multiplica a razão elevada ao número de termos menos 1, dividido por Q menos 1, tá? Se a razão da PG for menor que 1, então a fórmula vai ser essa daqui, ó. Ou se a PG tem termos infinitos, eu uso essa fórmula aqui, ó. Ok? Então preste bem atenção de acordo com a quantidade de termos e a forma da PG. Beleza? Agora, progressão geométrica em relação ao termo médio. Lembra que na PA o termo médio é pegar o primeiro mais o último e dividir por 2? O termo médio aqui é diferente. É pegar o primeiro vezes o último, multiplicar e calcular a raiz quadrada, tá? Isso aqui também é chamado de média geométrica. Espera aí. Na PA é a média aritmética. Na PG é a média geométrica. Qual é a diferença? Na PA, soma e divide por 2, tá? Na PA, soma e divide por 2. Vamos ver aqui só para você lembrar. Ó, termo médio. Na PA, soma e divide por 2. Isso quando eu quiser encontrar o termo médio na progressão aritmética. Agora, se for PG, como é que fica? Eu vou multiplicar o primeiro pelo último e calcular a raiz quadrada desse produto, tá? Também chamado de média geométrica, tá? Vamos mostrar aqui um exemplo. Dada a PG 1, 3, 9, 27, 81, determine a razão, o termo médio e a soma dos termos. Você percebeu que, ó, está aumentando. Para me encontrar a razão que eu chamo de Q, é tu dividir o segundo pelo primeiro. Eu vou dividir 3 para 1, que dá 3. Eu poderia também dividir o terceiro pelo segundo, que também vai dar a mesma coisa, tá? Termo médio é pegar o primeiro vezes o último, multiplicar e calcular a raiz quadrada. Mas, professor, quem é o primeiro termo? 1. Quem é o último? 81. 1 vezes 81 dá 81. Qual é a raiz quadrada de 81? 9. Então, isso aqui é o termo médio, tá? Só para você entender, tá? E se eu pegasse o segundo pelo terceiro aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 termos. Se eu pegasse aqui, ó, o segundo vezes o quarto. Perceberam que eu tenho aqui 5 termos? O termo médio é o termo central, que é 9. Se eu pegar 3 e multiplicar por 27, também dá 81, e a raiz de 81 é 9, que coincide e mostra que o termo médio é 9, tá? É só prestar atenção nesse detalhe, beleza? Ok? Isso vai acontecer sempre que eu tiver um número ímpar de termos, ok? E se eu quiser somar
Eu vou somar 1 mais 3 mais 9 mais 27 mais 81. Como é que eu chego nisso? A1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. A1 é 1, tá? A razão é 3, elevado a 5, porque aqui eu tenho 5 termos, menos 1 sobre 3 menos 1, que é o quê? 3 à quinta é 243, menos 1 dá 242, e ao dividir por 2 dá 121. Isso quer dizer que se eu for somar esses números, eu vou chegar nesse valor. Ok? Então, tá aqui para você ver como é que faz se for calcular soma, razão ou termo médio, beleza? Vamos calcular aqui, vamos mostrar algumas coisinhas para vocês. Qual o 16º termo da sequência que inicia com o número 3 e tem razão da PA igual a 4? Aqui é uma PA. Então, peraí. Eu quero saber o 16º termo. Inicia com quem? 3 e tem razão igual a 4. Então, pessoal, se você quiser, você pode construir fazendo a soma. Se começa com 3 e a razão é 4, então é 3 mais 4, 4, aí 3 mais 4, 7, 7 mais 4, 11, aí vai. Só que você vai perder muito tempo. Vamos pensar assim, A2 é igual a 1 mais R, tá? O segundo termo é igual ao primeiro mais a razão. Então, o A2 é 3 mais 4, que é 7. Eu vou ter essa sequência aqui, ó. 3, 7, 11, 15. Por quê, professor? Porque começa com 3 e vai aumentando de 4 em 4, já que a razão é 4. Perceberam? Só que do jeito que está aqui, eu posso perder muito tempo até chegar no 16º termo. Então, eu vou jogar na fórmula. Como é que é isso, professor? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Eu quero A16. A1 é 3. Se o N é 16 menos 1 vezes a razão, que é 4. Fica 3 mais 16 menos 1 é 15, e 15 vezes 4 é 60. Porque eu tenho que multiplicar antes de somar. Não cometa esse erro aqui, tá? Primeiro multiplica para depois somar. Aí eu vou somar 60 mais 3, que vai dar exatamente quanto? 63. 63 é justamente o 16º termo dessa PA. Ok? Vamos ver aqui mais um? Qual é a razão de uma PA de 6 termos? Ó, eu quero a razão de uma PA de 6 termos, cuja soma dos 3 primeiros, número da sequência, é igual a 12, e dos 2 últimos é igual a menos 34. Vamos pensar assim, ó. A fórmula geral dos termos é A1, tá? A1 mais R, A1 mais 2R, e aí vai. Até eu chegar na fórmula. Aqui está dizendo que a soma dos 3 primeiros é 12. A1, A1 mais R, A1 mais 2R é 12. Tá? Só que eu tenho que aqui, ó, nesse caso, para que você possa entender, ó. A1 mais A1 mais A1 dá 3A1. 1R mais 2R é 3R, tá? O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou pegar o 3R e jogar para lá, certo? Aí vai ficar, o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Vai ficar 12 menos 3R sobre 3. Se eu dividir ambos por 3, eu vou chegar que o A1 é 4 menos R. Agora vamos pegar a soma dos 2 últimos termos, tá? A1 mais 4R e A1 mais 5R é igual a menos 34. A1 mais A1 é 2A1, 4R mais 5R é 9R, que é igual a menos 34. Mas o A1 vale 4 menos R, eu vou substituir, ó. Vai ficar 2A1, que é 2 vezes 4 menos R, porque eu vou deixar agora tudo numa só variável. O 8 é a multiplicação e 2 vezes R dá 2R. Jogo o 8 para lá, está positivo, vai negativo. Essa diferença deu 7R. Aqui eu somo sinais iguais, soma e repete sinal, dá menos 42. O 7 que está multiplicando vai passar dividindo, então a minha razão é igual a menos 6. Tá? Letra B é a resposta para cá. Ou seja, aqui eu estou trabalhando na forma genérica, tá, dos trabalhos em relação à questão de PA. Olha isso aqui agora. A sequência 2x mais 3... 3x mais 4 e 4x mais 5 é uma PA de razão 6. Eu quero o quarto termo. Então, peraí. Eu tenho o primeiro termo, eu tenho o segundo termo e eu tenho o terceiro termo. E aqui está dizendo que é uma PA de razão 6. Quem será o quarto termo?
Primeiro que, nesse caso, eu tenho que a razão é 6. E a razão de um APA é subtrair o segundo termo pelo primeiro. A2 menos A1. A2 é 3x mais 4, confere. Menos o A1. Presta atenção aqui no detalhe. Eu não posso colocar menos e repetir esse termo, porque senão ele vai diminuir só o 2x. Então aqui é obrigatório o uso de parênteses. Vai repetir o 6, vai repetir 3x mais 4 e esse menos agora vai mudar o sinal de dentro. Menos vezes mais é menos. Agora é só organizar essa equaçãozinha. 3x menos 2x dá x. 4 tira 3 dá 1. Então vai ficar 6 igual a x mais 1. Eu vou jogar esse mais 1 para lá, ele vai negativo. 6 menos 1 é igual a 5, que é o x. Eu não cheguei lá ainda. Eu encontrei o x. O quarto termo da PA é A3 mais R, tá? Ok? Quem é o A3? 4x mais 5 mais a razão, ó. 4x mais 5 mais a razão. Mas eu tenho que o x vale quanto? 5. E a razão vale quanto? 6. Então vai ficar 4 vezes 5, porque o x é 5, mais a razão que é 6. 4 vezes 5 é 20. 20 mais 5, 25. 25 mais 6 dá 31. Encontramos então o quarto termo dessa sequência, tá? Que é uma PA. Vamos lá. Observa bem essa questão aqui, ó. Corpo de bombeiros. Um avião e um caminhão de bombeiros possuem reservatórios de água com capacidade de 12.000 e 8.000 litros de água. O avião 12.000 e o caminhão 8.000, respectivamente. O caminhão possui uma bomba de 2,5 GPM, ou seja, é capaz de bombear 2,5 galões por minuto. A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte, considerando que 1 galão é igual a 3,8 litros de água. Se um tanque de água possui a capacidade para x mil litros, de modo que 8, observa bem que agora vai começar o que a gente quer. 8, x e 12 estejam em PG. Espera aí. 8, tá? X e 12 estejam em PG, que é justamente a capacidade aqui, ó. Começando do menor para o maior. Nessa ordem, então a capacidade desse tanque é menor que 10.000 litros? A questão é certo ou errado? Primeiro, verificar se esse x, que eu não sei quem é menor do que 10, porque está dizendo aqui, ó, é menor do que 10.000 litros. Só que você vai observar que eu vou ter, observa bem aqui, 8, x e 12. Eu tenho quantos termos? 3, e está em PG. Então é só encontrar o valor de x em função da média geométrica, que é o termo do meio. Então o que é que eu vou fazer? Nesse caso aqui, ó, x vai ter que ser menor do que o produto. Não é o termo do meio, pessoal? Eu vou pegar esse termo do meio, tá? E colocar menor do que a multiplicação dentro da raiz de 8 vezes 12. A gente mostrou isso ainda agorinha, você lembra? Quando fala de PG? Tá aqui, ó. Ó. Se eu tenho 3 termos, o termo médio é o primeiro vezes o último, e eu vou encontrar o termo do meio. Então, vamos lá? Não é difícil. E você vai começar a compreender que isso aí não está difícil. Então, eu vou pegar 8 vezes 12 dá 96. Presta atenção, 96 não tem raiz exata. Quem é mais próximo que tem raiz é 100. Qual é a raiz de 100? 10. Então, 96 é um pouco menor do que 10. Vai dar aproximadamente 9,79. Então, é menor do que 10.000. Está correta, a resposta é certa, tá? Quer dizer que tudo isso aqui era só para você prestar atenção e onde começa o nosso conteúdo. Vamos lá, sendo x menos 3x e x mais 6, 3 termos consecutivos de uma PG. Calcule o valor de x e escreva PG. Eu tenho quantos termos aqui? 3. O termo do meio elevado ao quadrado é igual ao produto dos extremos, tá? Ó. Repete isso aqui, que é x ao quadrado, eu vou fazer a multiplicação, eu vou encontrar essa equação, cancela x ao quadrado, tá? 6x menos 3x é 3x, 3x é igual a 18, x é igual a 6. Se eu substituir na sequência,
vai ficar 6 menos 3, 6 e 6 mais 6. Aqui é PG, 3, 6 e 12. Muito fácil, né? Agora isso aqui vem de onde? Em 3 termos de uma PG, o termo do meio elevado ao quadrado é igual ao produto dos extremos, tá? Olha só isso aqui. Os termos da soma S, 4 mais 8 mais 16, mais até chegar em 2048, estão em PG. Qual é o valor de S? Se está em PG, essa aqui é a fórmula da soma, tá? É a fórmula da soma. O A1 é 4, a razão é 2, deu para perceber, ó. É só dividir, tá? Eu quero descobrir o valor de N. Então, eu vou fazer o quê? Nesse caso, jogar na fórmula da PG. Aqui está a fórmula, eu ia encontrar o valor, tá, de N, então o N é 10, ó. Essa é a fórmula que eu estou usando, tá, pessoal? Encontramos que o N é igual a 10. Agora eu vou jogar na soma, S de 10 é A1 que é 4, 2 elevado a 10 menos 1 sobre 2 menos 1. Jogando na fórmula, a gente encontra que a soma é 4.092. Beleza? Então, não é tão complicado, é você saber qual é a fórmula que vai usar e interpretar o que está pedindo. Tá? Então aqui, ó, em um recipiente com forma de um paralelepípedo retângulo com 40 centímetros de comprimento, 25 de largura e 25 de altura, foram depositadas em etapas pequenas esferas, cada uma com volume igual a meio centímetro cúbico, tá? Na primeira etapa, depositou-se em uma esfera, na segunda, 2 e na terceira, 4. Olha aqui a PG. Entrou uma, depois 2, depois 4. Está dobrando. Sempre que estiver dobrando, é uma PG. Tá? Considerando que 2 elevado a 10 é igual a 1.000 por aproximação, qual é o menor número de etapas necessárias para que o volume total seja maior que o volume do recipiente? Primeiro, vamos calcular o volume. O volume de um paralelepípedo é multiplicar as dimensões. Está aqui, 20.000 centímetros cúbicos, tá? Está aqui a PG, olha bem, pessoal. Está aqui a PG. A razão da PG é igual ao número de etapas. Está aqui a soma. Ok? 2 elevado a n menos 1. Encontrar o volume é jogar nessa fórmula aqui, ó. O volume da esfera, tá? Queremos descobrir quantas etapas, eu vou jogar nessa inequação, tá? Essa inequação aqui, ó, ser maior do que 20.000. Resolvendo essa inequação, eu vou chegar nessa definição matemática, tá? Que será maior que 40.000. Então, ao resolver a inequação, a gente vai chegar nessa resolução, tá? N maior que 15. Ou seja, pessoal, a ideia é simplesmente o quê? Quando falar em PG, você tem que diferenciar. Primeiro, agora volta comigo. Quando é que é PA, quando é que é PG? Quando é que é PA, quando é que é PG? Então, o que significa isso? PA, a razão é subtrair o segundo do primeiro termo. PG, você vai dividir o segundo pelo primeiro termo, ok? Para encontrar os termos de uma PA, soma com a razão. Na PG, multiplica pela razão, certo? É só você diferenciar pela interpretação. Toda questão que vai dobrando, triplicando é uma PG. Tá? Só para você lembrar. Ou seja, dá uma olhada, entra na nossa plataforma Eduque, por gentileza, e você vai ter noção dos resultados, ok? Eu sou o professor Emerson, te espero na próxima aula. Até lá!